Olá, queridos, bom sábado, como prometido, né? Vim atualizar vocês sobre as profecias. Tem algo muito importante que aconteceu agora relacionado às profecias e eu queria destacar com vocês. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoa os meus pecados, que sou indigno de trazer essa mensagem. Abençoa essa pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, uma organização sem fins lucrativos está fazendo um estudo global, né? 4-Day Week Global. Esse é o nome por qual responde a organização. Essa organização está fazendo um estudo piloto. O que é um estudo piloto? É um estudo teste, né, em vários países aí, né, para os países testarem uma semana de 4 dias de trabalho. Ano passado, os Emirados Árabes, liderado por Dubai, já assinou essa semana de 4 dias de trabalho, né? Sendo 3 dias de folga, ou seja, sexta-feira seria folga, o sábado seria folga e o domingo seria folga. Acontece, queridos, que essa organização está fazendo um estudo com vários países neste momento, inclusive o Brasil. Pelo mapa, nós podemos ver aonde esse estudo está se estendendo. O mapa nos mostra que o estudo da semana de 4 dias de trabalho e 3 de folga está se estendendo aí para a América do Sul, incluindo o Brasil. Está um estudo agora atual sobre a importância dessa semana de 4 dias de trabalho e 3 de folga. Nós vemos pelo mapa que a África, o continente da África também está tendo esse estudo. Nós vemos aí que a Europa também agora está tendo esse estudo sobre os 4 dias de trabalho e 3 de folga. E a América Central chegando próximo à América do Norte. Olha que coisa interessante, a própria Fatos Desconhecido acaba de lançar uma publicação falando desse estudo. Da semana de 4 dias de trabalho e 3 de folga. Eles falaram aí que as empresas britânicas foram testadas aí. 61 empresas britânicas foram testadas com 4 dias de trabalho durante a semana. 61. 56 decidiram continuar com o programa e 18 empresas decidiram colocar o programa permanente de 4 dias de trabalho na semana e 3 de folga. A pergunta é, o que isso tem a ver com as profecias? Sabemos, queridos, que passo a passo, Satanás ele preparará o mundo para o decreto dominical. E nada melhor do que isso já ir acostumando os seres humanos a descansar. Quando o decreto dominical vir com toda a força, não será difícil para o mundo parar nesse dia, porque eles já vão estar acostumados. Ou seja, não será um impacto direto na vida deles. De acordo com esse estudo piloto aí da semana de 4 dias de trabalho e 3 de folga, eles dizem que os funcionários ficam mais dispostos, ou seja, eles conseguem produzir mais. Trabalhando apenas 4 dias, eles conseguem produzir mais, eles têm mais tempo para a família, e quando chega na segunda-feira, eles têm mais disposição. Isso é uma verdade, porque se um funcionário produz 4 dias por semana, ele vai ter 3 dias de folga direto. É óbvio que na segunda-feira ele vai estar mais disposto, vai estar com mais vontade de trabalhar. Então, meus irmãos, para o mundo isso está sendo uma maravilha. Para o mundo isso está sendo uma maravilha. Mas isso nada mais é do que uma preparação para o decreto dominical que vai vir com toda a força. E olha que interessante, esse estudo piloto ele vai ser global. Está com força na Europa, como foi citado o exemplo aí pela Fatos Desconhecido. Como 61 empresas na Europa foram testadas, empresas britânicas, né? Nós vimos também pelo mapa que o Brasil também tem várias empresas sendo testadas das semanas de 4 dias de trabalho,
Nós vemos que na África aí está sendo testada, a América Central está sendo testada, logo também será testado nos Estados Unidos, queridos. Esse vai ser um estudo global, certo? Então, assim, a profecia está seguindo o seu curso. Creio que esse estudo ele vai avançar muito. Por quê? O ano passado, os Emirados Árabes, Dubai, já aderiu a essa semana de trabalho de 4 dias, dando, ou seja, o exemplo para os outros países. E lá é um país, né, que pela fortuna deles, é claro, que envolve aí a questão do petróleo, né, mas porém eles conseguem ter a produção maior das empresas por causa dessa semana aí, onde os funcionários têm mais disponibilidades de trabalho porque eles ficam mais descansados. É óbvio que isso aí vai ser aceito de forma boa para o mundo todo, porque os funcionários não vão deixar de produzir e vão ainda por cima descansar, e a própria empresa vai diminuir os gastos também. Então, queridos, para o mundo isso vai ser uma coisa boa. Como eu disse aqui, esse já é um estudo que está sendo realizado em muitas empresas aqui do Brasil, e a profecia está seguindo seu curso. Vai ser da seguinte forma: o mundo vai aderir à semana de trabalho de 4 dias, para quando chegar o decreto dominical, o mundo já esteja acostumado a separar um dia de descanso. Dessa forma, Satanás, quando trazer o decreto dominical, ele não vai assustar, ele não vai vir assustando, trazendo pânico, mas as pessoas já vão estar acostumadas com isso. Ficamos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque as profecias estão se cumprindo a todo vapor. Leia o livro A Contagem Regressiva para o Fim, e esteja por dentro de todos os acontecimentos, todos os detalhes que os homens estão planejando para impor o decreto dominical de forma universal, que no futuro sabemos que será a marca da besta. Deus abençoe a todos. Leia esse pequeno livro até o final e você vai entender o porquê estamos em contagem regressiva para o fim. Simulação de um futuro próximo. Estou dentro de uma caverna fria e úmida e apesar da água e comida, sinto-me com fome e muito cansado. Estou com alguns amigos e alguns deles não conseguem ficar em pé devido ao cansaço extremo. Já faz um tempo, nos encontramos nessa situação e ao olhar para o céu me pergunto: será que vou conseguir? O desespero tem tomado conta de mim, mas tudo isso começou quando estava na casa de um amigo e ouvimos no noticiário sobre o decreto dominical. A princípio não demos muita importância, pois já tínhamos ouvido falar muitas outras vezes sobre essas notícias por amigos na internet. Mas suponhamos serem apenas boatos e que nunca haviam acontecido de fato. Porém aquele dia parecia ser diferente, algo que deixou nossos corações preocupados, porque quem dava a notícia era uma rede de televisão muito famosa. O repórter dizia que, em consequência da crise mundial que assolava os países emergentes e não emergentes, estes deveriam receber ajuda económica para se reerguerem e esses que recebessem ajuda, deveriam, em troca, fazer alterações em sua legislação. Veio um pensamento de medo sobre mim, pois havia um tempo em que o mundo inteiro tinha ingressado em uma grande crise e apenas um país não tinha sido afetado. Esse país propôs um acordo com os Estados Unidos, a maior potência económica e financeira do mundo, responsável pela distribuição de recursos, juntamente com outros países. O acordo consistia em que os Estados Unidos influenciassem as nações que recebessem ajuda para que mudassem sua Constituição, separando um dia de descanso universal para todos estabelecido por esse pequeno país. Logo todas as nações aderiram à mudança da nova Constituição Mundial, que era composta por leis civis e trabalhistas.
Em consequência disto, os documentos dos cidadãos deveriam sofrer alterações e as leis trabalhistas exigiam a aplicação do trabalho de segunda a sábado, sendo o descanso no dia de domingo, como um dia para confraternização entre as famílias, estabelecendo-se assim a paz mundial. Pela primeira vez vi os países unidos em um só propósito. Entre os guardadores do sábado surgiam as perguntas: e agora? Como vamos santificar o sábado? Se todo mundo agora por lei deve trabalhar aos sábados e descansar no domingo. Me lembrei da história do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando este havia ordenado aos povos que se curvassem perante uma estátua de ouro que ele havia levantado. Estava ocorrendo uma situação semelhante, pois um dia de descanso havia sido levantado para ser reverenciado como uma estátua por todos os países do mundo, semelhante que aconteceu no tempo de Daniel. Muitos amigos que estavam guardando o sábado entraram em desespero, tirando seus filhos das escolas, e muitos por se oporem às modificações do novo documento, que previa o acordo da nova Constituição, perderam seus direitos como cidadãos e não poderiam mais frequentar hospitais e universidades, perderam assim todos os seus documentos, tornando-se indigentes. Em consequência disso, também tiveram os bens confiscados. Muitos judeus, por guardarem o sábado, tiveram o mesmo tratamento. Logo veio em minha mente a lembrança do relato da época da Segunda Guerra Mundial. Perguntei-me então: será que vou morrer? A angústia se apoderou de mim e de muitos amigos. Nós nos reunimos em algumas casas para discutir o assunto e ao ligarmos a televisão, um dos comentaristas em um programa de notícia, disse que pela primeira vez o mundo estava vivendo um período de paz, mas que todos que fossem contra a nova Constituição Mundial, estariam declarando ser contra a paz mundial. Após isso houveram muitas manifestações, pessoas com seus cartazes levantados chamavam os guardadores do sábado de terroristas. Os recursos de muitos amigos estavam acabando e alguns deles não suportavam a ideia de ficar sem roupa e sem alimento, decidiram assim assinar o documento em obediência à nova Constituição Mundial. Este documento declarava serem eles cidadãos de bem, e nós por outro lado sofríamos muito por não aceitarmos as implicações deste novo documento. As pessoas nos olhavam com olhares diferentes devido a não aderirmos ao novo sistema econômico digital. Muitos idosos e crianças adoeceram e morreram. A minha fé foi provada grandemente. Alguns diziam que se nós dizíamos estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus estaria permitindo que sofrêssemos daquela forma. Nossos próprios familiares não quiseram nos ajudar e justificavam dizendo não acobertar criminosos. Logo um grande número, que estava unido em oração, buscando força do céu, foi diminuindo paulatinamente. Pessoas que tinham fugido para as montanhas voltaram e retomaram suas vidas como antes. Diziam que não estavam vivendo na época da Idade Média para estarem fugindo como loucos, diziam eles. Ninguém vai nos matar apenas por causa de um dia. Mesmo sem nossos documentos, temos ainda nossos direitos garantidos por órgãos internacionais. O tempo então foi passando e as coisas se tornaram ainda mais complicadas. O mundo todo havia entrado em uma grande comoção após uma entrevista feita por uma rede de televisão. Nessa entrevista, um homem se apresentou como sendo Jesus Cristo. Este era um homem muito bonito e dizia que a Terra estava passando por um período de paz, dizendo ainda conhecer a Buda, Maomé, Gandhi e todos os grandes líderes espirituais da Terra. Por fim ele se apresentou como sendo o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas riram dele até que então foram colocados perante ele doentes terminais. Pessoas com doenças crónicas e degenerativas vinham até ele de todas as partes do mundo. Ele curou a todos, sendo o acontecimento transmitido por redes internacionais de televisão e internet. Passava o dia inteiro curando as pessoas como Cristo havia feito no passado.
Os líderes políticos e espirituais da terra se curvavam diante dele e para cada alma em sofrimento ele apresentava uma palavra de conforto, pois falava fluentemente todos os idiomas da terra incluindo todos os dialetos. Sobre ele repousava uma luz semelhante a uma lâmpada reluzente e por onde ele caminhava essa luz o acompanhava. Os cientistas não conseguiam explicar tal fenómeno e ao se aproximar perto dele as pessoas sentiam uma grande alegria. Em resposta afirmava que a luz que provinha do seu corpo representava a glória adquirida após a sua ascensão ao céu. Todas as pessoas que vinham até ele para serem curadas, ele conhecia a todas pelo próprio nome de forma individual. Quando em entrevista foi perguntado a ele o porquê dele ter vindo à Terra somente agora e não antes, na época das maiores crises da Terra, em resposta aos entrevistadores ele dizia ter vindo cumprir as Escrituras e só poderia ter vindo na época certa. Com a Bíblia na mão citava textos que falavam da sua segunda vinda à Terra, dizia ainda ser necessário a Terra passar por um pequeno período de paz, para depois levar seus filhos que acreditavam nele para o céu definitivamente. Disse também que a observância do domingo, sendo observado como dia de descanso universal ordenado por Deus, uniria as nações em um propósito de paz. Também disse que os observadores do domingo teriam grandes bênçãos vindas do céu e todos seriam abençoados por guardar esse dia, porém aqueles que não observassem esse dia não poderiam alcançar o favor de Deus, consequentemente impedindo a paz mundial. Senti meu corpo arrepiar-se quando ele disse isso. Percebi que era chegado o tempo e precisávamos fugir imediatamente como previa as Escrituras. Usando a pouca habilidade que eu possuía, em consequência de meu contato com a natureza, para tentar sobreviver. Eu procurei um lugar isolado. Muitos amigos meus choravam copiosamente pedindo a minha ajuda. Percebi que muitos deles não possuíam fé e confiança em Deus, mas estavam movidos pelo desespero de salvar suas vidas. Levar a todos esses poderia colocar nossas vidas em perigo e de muitos outros também. O que poderia fazer? Pensei. Uma grande angústia tomou conta de mim. Adiante será mostrado para você nesse livro quais são os movimentos mundiais atuais e suas estratégias que estão preparando o mundo para receber a marca da besta. Adquira o livro completo clicando no link que está na descrição desse vídeo. E saiba tudo o que está por vir.